Ortiz, Flamengo está pronto para o jogo mais importante da temporada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Sem Pedro e com Léo Ortiz, o time carioca tem partida mais importante do ano nesta quarta. Jogando por um empate contra o Racing, o time de Filipe Luís tem uma tarefa difícil: aguentar a pressão do time argentino e torcer para não haver erros de arbitragem, já que ultimamente têm sido frequentes até mesmo nesta competição. Vamos acompanhar as últimas do nosso Mengão agora. Quarta-feira, hein? Racing e Flamengo, segundo jogo decisivo da semifinal da Conmebol Libertadores, ao vivo na Globo depois de 3 graças. O Flamengo ganhou no Maraca, você lembra, né? 1-0, pode até empatar na Argentina, que se classifica para a final. Deixa eu conversar com o Edson Viana para trazer as últimas do Flamengo, como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes. Numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Filipe Luís tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata, vamos ver qual que o Filipe Luís vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu, por volta de 1h, a programação é a seguinte: o time viaja às 15 horas, né? 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Olha aí, Vene, chegou a sua hora. A gente tem que falar disso mesmo? Tem que falar. Semana de Libertadores. Eu tive que falar do Tiquinho, você não vai ter que falar de Flamengo? Olha aí, ó. Acho importante falar. Eu também acho importante falar. Olha pra trás, Pedrosa, olha pra trás. O que tá acontecendo, Pedrosa? Ué, perdeu o escudo maior? Ih, mas... Entendeu? Vê, não tá? Mentira. Não tá ou não tá? Eu vou te falar. Tá ou não tá? Eu acho que hoje ele botou do Fortaleza maior, mano. Botou não. Merecido, pô. Foi Botou o time não. que venceu, mereceu ganhar. É isso, tem que ser o escudo maior. Gente, o Flamengo perdeu pro Fortaleza e desperdiçou a chance de ficar na liderança, dormir ali, porque o Palmeiras só jogou ontem, o Flamengo jogou no sábado. Com o empate do Palmeiras ontem, diante do Cruzeiro, o rubro-negro tá a 1 ponto atrás da equipe paulista. Quais foram os principais erros do time nessa partida? Vene Casagrande, o que aconteceu? Soninho? Vamos lá. Primeiro erro. Vou citar alguns erros aqui que me vem à cabeça. A música, olha o DJ Careca. Primeiro erro. Essa insistência do Filipe Luís em colocar o Bruno Henrique como centroavante. Nada justifica isso. O próprio Bruno Henrique já havia dito que não queria jogar mais nessa posição. Mas Bruno ele Henrique falou que ele conversou, né? Tentou se justificar, tentou se retratar no intervalo, mas já era tarde demais. Peraí, Vene, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Filipe Luís e você fala por quê. Cadê o Filipe Luís? Sobre isso. Bruno, umas semanas atrás, falou pra mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. Aí, por quê, Vene? Primeiro erro, vamos lá. E Bruno Henrique jogando muito mal, nada justifica a insistência do Filipe Luís, nada. O Bruno Henrique já disse que não quer jogar nessa posição. O Filipe Luís, ele tem outras opções no time, ele tem o próprio Juninho, que é um jogador que ele pediu a contratação e joga nessa posição. Ele poderia ter mudado o esquema tático, ele poderia ter feito tudo, menos insistir em Bruno Henrique. Segundo erro, como ele montou a equipe, o plano de jogo dele nada deu certo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. A gente viu uma equipe totalmente espaçada, dando muito espaço ao
ao adversário. O Breno Lopes, atacante do Fortaleza, deitou e rolou no setor defensivo do Flamengo, sobretudo em cima do Danilo. Ele ganhou muito na velocidade, vários contra-ataques que o Flamengo permitiu ao Fortaleza. No primeiro tempo foi um dos piores jogos do Flamengo no primeiro tempo na temporada, nada deu certo. O Fortaleza poderia ter feito até mais de um gol, sorte do Flamengo que não sofreu mais. Veio o segundo tempo, o Flamengo até melhorou um pouquinho, mas eu acho que foi muito mais estratégia do Fortaleza, que falou assim, ó, toma a bola, Flamengo. Vocês vão tomar a rédea do jogo, e o Flamengo não soube aproveitar a situação, muito pelo contrário. Segundo erro, a postura dos jogadores. Eu senti uma postura de soberba, salto alto. Parecia que a qualquer momento eles achavam que fosse ganhar o jogo. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Embora a gente esteja falando de um Fortaleza que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, até essa partida tinha um aproveitamento de 16% em casa, ou seja, perdendo para todo mundo. Então era obrigação do Flamengo pelo menos fazer um bom jogo. E nem assim fez. Eu considero essa derrota, Fernandinha, como vexatória. Mas não você pelo acha... resultado. Não pelo resultado. Pela forma como ela foi feita. Você acha que ficou na conta do Fortaleza, que a gente sempre fala, gente, tem um adversário do outro lado. Ou ficou na conta da inoperância do Flamengo? Eu acho que foi muito mais inoperância do Flamengo a mérito do Fortaleza. Embora fique aqui meu elogio ao técnico Fortaleza, que soube explorar as dificuldades do Flamengo nessa partida. Ele explorou muito bem. Mérito do Fortaleza. Mas, se o Flamengo tivesse feito uma partida digna de um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, porque não parecia. Parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso e Fortaleza uma grande decisão. O Flamengo entrou em campo de salto alto, soberba. Não sei se os jogadores estavam pensando no jogo de quarta, eles são seres humanos. Então foi um erro de avaliação do técnico Felipe Luiz. Tanto é que no segundo tempo, quando ele bota o Alacian, quando ele bota Michael, quando ele bota o próprio Juninho, o time melhora. Por quê? O time apresentou mais vontade. Pode não ter a mesma técnica dos jogadores que iniciaram o jogo, mas pelo menos vontade esses atletas mostraram no segundo tempo. A equipe melhorou, o próprio Alacian entrou cheio de vontade, poderia ter começado assim o jogo, mas o Felipe Luiz não começou. Era um jogo para poupar os jogadores. Então, justiça seja feita. A gente não pode dizer aqui que o Flamengo não está priorizando o Campeonato Brasileiro, porque priorizou. Botou os principais jogadores, botou o Arrascaeta o tempo todo, e a gente sabe que o Arrascaeta vai ser titular na quarta-feira. Priorizou o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os jogadores entraram em campo com um certo salto alto, achando que a qualquer momento iriam vencer. E não venceram. Perderam a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa derrota tem que lamentar bastante. É a pior derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Você diz na forma de jogar, Na né? forma de jogar e o cenário. É. Porque você perdeu a chance de complicar a vida do seu rival, o Palmeiras, e complicar em todos os sentidos, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Você assumindo a liderança nesse momento, nossa, você cria um certo conforto para você. E você comentou aqui, né, Pedrosa, na semana passada, que o Palmeiras jogando no domingo, e tinha aquela pergunta. Sim. Poxa, vai poupar ou não vai? O Palmeiras precisa reverter um placar de 3-0 agora, nessa semana, por conta de Libertadores. Ele já vai pro jogo dele assim, puxa, o Flamengo não ganhou, então a gente pode até dar uma patinada aqui, que nossa cabeça tem a chance de estar na Libertadores. Mas, Pedrosa, olha a dificuldade que o Flamengo teve, né? Olha, essa é uma arte. Os 10 pontos que o Flamengo perdeu nesse campeonato com times da parte de baixo. Lembrando que aqui, gente, quando a gente botou o Vasco, porque o Vasco, neste momento aqui, nessa 24ª rodada, o Vasco estava ali brigando para não cair. Hoje o Vasco briga por uma vaga na Libertadores. Mas tá aí. O Santos, esse jogo foi na Vila Belmiro, o Grêmio, o jogo no Maracanã, o Vasco, que foi o empate, e agora esse jogo pro Fortaleza. Você acha que aqui tem também uma questão da força, né, dos escudos? Ou você acha que realmente o Venê trouxe uma questão de soberba, um salto alto? Você sentiu nesse jogo contra o Fortaleza também, Pedrosa? Totalmente. Eu vi um Flamengo que achava que ia resolver o jogo a qualquer momento. Quando você olha o jogo contra o Santos, por exemplo, eu acho que o Flamengo ele entrou num clima de oba-oba, de Neymar, estendeu um tapete vermelho pro Neymar e não competiu. O Flamengo não competiu contra o Santos na Vila Belmiro. Aí, ok. Jogo contra o Grêmio, eu acho que é muito mais uma questão ali. Foi o do Ayrton Lucas? Foi. Do Ayrton Lucas. Eu acho que o Flamengo jogou bem esse jogo, principalmente no primeiro tempo. Acabou tomando um gol do empate no final. Ponto perdido. Contra o Vasco, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Clássico regional. Não foi um Flamengo que não levou a sério. O Flamengo levou a sério, mas foi um jogo muito equilibrado. Contra o Fortaleza, cara, eu vi soberba. Eu vi um momento que o Flamengo achava que ia resolver o jogo a qualquer momento e eu vi plano de jogo dando errado. Qual era a nossa discussão aqui sobre o Flamengo chutar ou não?
porque gerava uma possibilidade de erro. Então, o que isso quer dizer? Que o jogo do Filipe Luís é um jogo de riscos. A partir do momento que você comete a quantidade de erros técnicos que você estava tendo no primeiro tempo contra o Fortaleza, e o Fortaleza foi armado com o Herrera, com o Breno Lopes, com o Barreiro e também com o Pochettino para poder contra-atacar essa profundidade do Flamengo, o Fortaleza ganhou tudo o que ele queria. O Flamengo errando o tempo inteiro. Então toda hora o Danilo e o Léo Pereira ficavam expostos. Toda hora tinha 1 contra 1. A transição defensiva do Flamengo muito ruim porque estava em bloco alto, o Fortaleza marcando em bloco médio, recuperava a bola. Bola no Breno Lopes. Bola no Barreiro. Sabe qual foi a bola posse no de bola Herrera. do Fortaleza nesse jogo? 21%. É isso, porque o jogo era esse. Flamengo, toma a bola aí. Assim que você errar, eu vou te punir. E aí entra um outro ponto, que eu acho que a vontade tem que entrar mesmo. O Flamengo fez um jogo muito abaixo na vibração para um time que quer disputar um título e o ponto do repertório. Quando você não tem um Pedro e um Arrascaeta abaixo, porque o Arrascaeta fez um jogo abaixo do esperado, foi mal tecnicamente, inclusive ele perde a bola, cadê o repertório do Flamengo? O que o Flamengo do Filipe Luís me mostra para tentar reverter esse resultado? O que tem de diferente? Não tem. Precisa aparecer esse tipo de situação para você não ficar refém de 1 ou 2 jogadores. Quando o Alacian entra, o Flamengo é outro. Mas porque também seus jogadores estão numa fase técnica ruim. Samuel Lino mal, Bruno Henrique mal. Acho que outros jogadores também não fizeram grandes jogos. Então assim, cara, foi um jogo em que você juntou tudo de ruim e colocou em campo. Foi o que o Flamengo que aconteceu com o Flamengo. E acontece, Foi um jogo que deu vezes, tudo hein? de errado pro Flamengo. Tudo. Tudo que o Flamengo tentou deu errado. Então, foi um jogo horrível. A gente costuma dizer assim, o jogo pro Filipe Luís... Não, ele não tem que esquecer esse jogo. Ele tem que dormir até quarta-feira pensando nesse jogo para ele não cometer os mesmos erros. Porque o jogo de quarta-feira, gente, se o Flamengo der uma bobeadinha, o time argentino vai aproveitar. Certeza. Não dá para você dar mole como deu assim numa semifinal de Libertadores. E outra, Pedrosa, a gente fala muito aqui sobre alguns jogadores de alto calibre. Por exemplo, o Jorginho é um jogador que não dá para fazer uma partida que fez assim contra o Fortaleza. Ele errou passe bobo, passe assim, de 3 metros, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu acho que já estava pensando na quarta-feira. Eles são seres humanos. É o jogo, assim, o jogo da vida nessa temporada para eles. A cabeça fica a mil. Mas aí que entra o treinador. Eu acho que o treinador, por exemplo, Filipe Luís já foi jogador. Ele sabe que isso acontece com alguns atletas. É a chance de você botar outros jogadores que não estão tendo muita minutagem para jogar esse tipo de jogo, para mostrar vontade. Era jogo pro Juninho. Juninho é um jogador que ele mas pediu a também contratação. se perde também, fala assim, usou reserva, Mas, Fernandinha, poupou no Brasileirão, mas- perdeu a oportunidade. É muito complicado mas também, você né? não pode tomar decisão pensando no que os outros vão falar se não der certo a sua estratégia. Mas então, Você a tem- decisão dele foi essa. Beleza, é isso. E eu acho que foi uma decisão, uma estratégia errada. Porque ele teve os três jogos que ele teve, Botafogo, Palmeiras e Racing. Ele botou os principais jogadores, ou seja, uma sequência. Aí, internamente, a justificativa para ter jogado mal é cansaço físico. Peraí, se eles estavam cansados, por que ele botou então? E tem jogo quarta e depois vai ter jogo importante no sábado contra o Sport. Em algum momento ele vai ter que poupar. Era o jogo para ele poupar. Um adversário teoricamente fácil, como mandante fraco também, mas ele não fez isso e acabou perdendo o jogo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu da decisão judicial que absolveu os 7 réus acusados no caso do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, que matou 10 jovens atletas em 2019. O recurso foi apresentado na última sexta-feira, dia 24, e foi aceito pela juíza Clara Maria Vassali Costa Pereira da Silva, da Transéios da Vara Criminal do Rio. Com isso, o Ministério Público deverá apresentar suas razões para o recurso, e os réus terão oportunidade de se manifestar antes que o processo seja encaminhado para julgamento em segunda instância. A decisão de absolvição, proferida na terça-feira anterior, considerou que tanto a investigação conduzida pela Polícia Civil quanto a denúncia formulada pelo Ministério Público não conseguiram comprovar, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, a responsabilidade direta dos acusados. O juiz Tiago Fernandes de Barros, responsável pela sentença, afirmou que havia contradições na denúncia e que a perícia não conseguiu determinar de forma inequívoca a causa do incêndio. Segundo ele, diante de dúvidas técnicas e da ausência de prova clara de culpa individual, a absolvição se tornava necessária. O incêndio ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019, nas instalações destinadas aos atletas das categorias de base do Flamengo, localizadas no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro,
As chamas começaram durante a madrugada, após um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do alojamento onde dormiam os jogadores. O fogo se espalhou rapidamente devido ao material inflamável dos contêineres metálicos usados como dormitórios. Na tragédia morreram 10 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos e outros 3 ficaram feridos. As investigações apontaram que o incêndio foi provocado por falhas elétricas e por deficiências na estrutura do alojamento. Havia disjuntores superdimensionados, cabos elétricos de espessura inadequada e ausência de dispositivos automáticos de desligamento em caso de sobrecarga. A perícia também constatou que o material usado nas paredes e no teto dos contêineres favoreceu a rápida propagação do fogo. Apesar dessas evidências, o magistrado concluiu que não foi possível determinar com exatidão se a causa do incêndio foi uma falha de instalação elétrica, oscilação de energia, sobrecarga ou defeito no próprio aparelho de ar-condicionado. Um ponto importante da sentença foi a análise sobre o serviço de manutenção realizado 2 dias antes da tragédia. A acusação sustentava que o técnico de refrigeração havia feito um reparo inadequado no aparelho que deu origem ao incêndio, o que teria contribuído para o desastre. Entretanto, o juiz concluiu que o conserto não havia sido feito no equipamento do quarto onde o fogo começou, mas sim em outro local, o que descaracterizaria a relação direta entre o trabalho do técnico e o incêndio. Essa conclusão reforçou a tese de ausência de prova material suficiente para a condenação. O Ministério Público, no entanto, discorda dessa interpretação e acredita que houve falhas graves de gestão e negligência na manutenção das instalações, o que configuraria a responsabilidade penal dos acusados. O órgão argumenta que o Flamengo, enquanto instituição, deveria ter garantido a segurança dos jovens alojados e cumprido rigorosamente as normas exigidas para instalações habitáveis. O recurso apresentado busca reverter a decisão de primeira instância, sustentando que o conjunto de provas demonstra imprudência e omissão por parte dos responsáveis. O incêndio no Ninho do Urubu expôs um cenário de improviso e descuido estrutural. O alojamento onde os meninos dormiam era composto por contêineres adaptados, sem alvará para uso residencial, e não possuía as condições mínimas de segurança. O local não contava com rotas de fuga adequadas, extintores em quantidade suficiente ou um sistema de combate a incêndios eficiente. Esses fatores agravaram o desastre e dificultaram o resgate das vítimas. O caso trouxe à tona o debate sobre as condições de moradia de atletas de base em clubes brasileiros e sobre a necessidade de maior fiscalização das autoridades. O impacto da tragédia foi profundo. As famílias dos garotos enfrentaram uma dor irreparável e passaram a travar uma batalha judicial em busca de justiça e de indenizações. O Flamengo celebrou acordos com a maioria das famílias entre 2019 e 2021. Apenas a família do goleiro Cristian Esmério, de 15 anos, seguiu com um processo judicial por não ter chegado a um consenso sobre o valor da indenização. O atleta era considerado uma das maiores promessas do clube e chegou a ser monitorado por olheiros de clubes europeus. O acordo com sua família foi firmado somente em fevereiro de 2024, encerrando a última pendência judicial entre o clube e as famílias das vítimas. Mesmo com os acordos civis e com as homenagens realizadas pelo Flamengo, como a construção de uma capela ecumênica no Ninho do Urubu em memória dos garotos do Ninho, o sentimento de impunidade ainda persiste entre muitos familiares e torcedores. Para eles, a ausência de responsabilização criminal reforça a ideia de que vidas jovens foram perdidas em consequência de negligência e falta de fiscalização. Já os réus e suas defesas sustentam que não havia como prever o acidente e que todos os procedimentos de manutenção seguiam os padrões adequados. A decisão de absolvição em primeira instância foi recebida com reações divergentes. Juristas apontaram que a sentença seguiu o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode ser condenado sem provas concretas. Outros especialistas, no entanto, criticaram a dificuldade de responsabilizar dirigentes e gestores em casos que envolvem tragédias coletivas. Para eles, o sistema jurídico brasileiro ainda enfrenta desafios quando a culpa é distribuída entre vários agentes, o que acaba resultando em absolvições mesmo diante de falhas evidentes de gestão e prevenção. O Ministério Público, ao recorrer da decisão, busca justamente reabrir a discussão sobre a responsabilidade penal dos acusados.
O órgão considera que houve negligência e imperícia na manutenção e operação das instalações do centro de treinamento e que o conjunto de falhas estruturais demonstra uma conduta omissiva grave. A expectativa é que, com o recurso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reavalie as provas e possa adotar uma interpretação diferente da que prevaleceu na primeira instância. O caso do Ninho do Urubu se tornou um marco na história recente do esporte brasileiro. Além das consequências jurídicas e institucionais, ele provocou mudanças em regulamentos e em políticas de segurança nos clubes de futebol. Após o incêndio, várias entidades esportivas passaram a rever suas estruturas de alojamento e a adotar medidas mais rígidas de prevenção contra incêndios. O episódio também serviu de alerta para a necessidade de maior acompanhamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol e das federações estaduais, em relação aos centros de formação de atletas menores de idade. Passados mais de 6 anos da tragédia, a ferida ainda não cicatrizou completamente. O Ninho do Urubu foi reformulado e modernizado, mas a lembrança do incêndio permanece viva. Para o Flamengo, o episódio representou o momento mais doloroso de sua história. Para as famílias, um trauma que jamais será esquecido. E para o futebol brasileiro, um lembrete de que o talento e o sonho de jovens jogadores precisam estar acompanhados de responsabilidade, cuidado e respeito à vida. Com o recurso do Ministério Público, o processo volta a ganhar fôlego e reacende o debate sobre justiça e responsabilidade. As próximas etapas serão decisivas para definir se a absolvição será mantida ou se o caso voltará a ser julgado. Independentemente do resultado, a tragédia do Ninho do Urubu continua a simbolizar uma das páginas mais tristes do esporte nacional, lembrando que acima das conquistas e dos títulos, está a obrigação moral e legal de proteger aqueles que confiam suas vidas às instituições esportivas.